Um dia olhei nos olhos da esperança e percebi que ela estava tão triste, seus pensamentos tão distantes e as circunstâncias zombavam dela. A realidade era tão indiferente, seguia seu propósito monótono sem sal, e a vida engolia a seco ao olhar para a esperança tão sem esperança. Os seus olhos ficaram abatidos, voltados para baixo, pois percebeu que a vontade se desanimou e a frustração, cheia de desilusão, encheu-se com medo e ambos angustiavam ainda mais a alma que se sentia sem paz e sem calma. Porém, em meio a todo este caos, a fé arregaçou as suas mangas, investiu contra a esperança. Num propósito sincero acreditou e, olhando firme o horizonte, cheia de otimismo, então bradou: é para lá que eu vou conseguir. A incredulidade irritou-se, indignada com a impossibilidade, mas a fé estava renitente na verdade, pois creu na promessa, dizendo que por ela fora criada e só existia por causa desta promessa. Nasceu quando Deus prometeu. Por isso ignorava a realidade tão frustrada e inundava o coração, reanimando a alma, forçando-a a se levantar. E mesmo as circunstâncias teimando em dizer não, a fé fazia das circunstâncias o motivo maior de crer. Por isso ela nunca morre. Ela é a fé, e a fé sempre creu em você. Feche os seus olhos para vê-la, pois se foi Deus quem prometeu, é somente mais uma noite. A alegria virá ao amanhecer. Bendito seja o nome deste Deus maravilhoso que se chama Jesus Cristo. Esse texto está no meu livro chamado Síndrome das Drogas. E eu fui me inspirado nos momentos mais profundos de desilusão e de decepção. Como também um pensamento que eu coloquei neste mesmo livro, quando afirmei que um sonho somente termina quando deixa de ser uma realidade dentro de nós. E ainda que ele seja embargado, viverá em nossos corações alimentando as nossas esperanças. Mas o que é a fé? Apenas uma palavra monossílaba? Não, vai muito mais além. Como está escrito no livro de Hebreus, no capítulo 11, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, a certeza das coisas que se esperam. 5 versículos a posterior ao que está escrito no primeiro versículo, testifica que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que o busca creia que Ele é galardoador dos que o buscam. Esse capítulo todo fala sobre a fé. E a fé tem me trazido até aqui. Eu estava orando esta manhã, como de costume. Eu me lembrei de um irmão, ele era pastor auxiliar logo quando eu me converti. Eu não entendia quase nada, mas trazia a alma viva, cheia de esperança. Quantos anos, meu Deus, quantas decepções, quantas frustrações, mas eu não quero ficar falando de mim na primeira pessoa, na terceira, melhor dizendo, do singular, e sim falar na primeira pessoa do plural. Não quero olhar para o meu próprio umbigo e pensar naquilo que eu deixei de ter ou de não ter de uma forma egocêntrica.
Essa longa caminhada me transformou em apenas alguém que sabe que, agindo Deus, quem impedirá? E que eu, acima de tudo, tenho que pensar num propósito que vai além, em levar palavras que reconfortam almas que muitas vezes passam por lutas como as lutas que eu passei, que eu não entendia. Mas tudo isso aconteceu com um único propósito, para que eu pudesse amadurecer. Hoje eu não trago mais a ignorância que eu tinha quando eu me converti, mas hoje eu tenho comigo a consciência plena de um propósito mais profundo, de uma vida da além, de uma vida na eternidade. Tudo aqui, com perdão da redundância, é passageiro, me desculpe o pleonasmo, é efêmero, mas a grande realidade é que nós somos apenas a vida. Eu sempre afirmo isso: a vida não passa de um estágio, um aprimoramento para o futuro. E quando nós acreditamos plenamente, profundamente, com certeza, nós preparamos a nossa vida para viver uma vida posterior. Bendito é aquele que faz da sua fé o instrumento maior de buscar a Deus sobre todas as coisas. Não com essa fé que se instalou, infelizmente, ultimamente, através de mensagens de autoajuda, do coach, que sublevam a alma. Na minha época, fomentava-se de forma tão profunda a teologia da prosperidade, do ter acima do ser. Mas a fé me levou a entender que eu preciso ser e não ter. Por isso eu passei por tantos percalços e por tantas provações, para entender que quando tudo aqui, se os meus olhos fecharem aqui na terra hoje, eu estarei com Cristo Jesus. Que não adianta nada eu querer as coisas materiais, querer me sentir ou me tornar o centro da questão, mas acreditar plena e completamente numa promessa que vai muito além, que foi feita sem mesmo eu saber, quando o Senhor me escolheu entre tantos que se perecem. Quando um dia Deus olhou para mim, olhou e não atentou para a minha miserabilidade, mas a sua graça incomensurável me alcançou e eu fui salvo pela graça. O resto é acréscimo. Se serei feliz ou não, é claro que todos nós desejamos a felicidade. Mas o que é a felicidade? Um estado de espírito, eu sei. Mas até onde vai a felicidade? Se hoje estou alegre, amanhã eu posso estar triste. Mas a fé não, a fé é perene, a fé é constante, a fé é firme. E quando nós olhamos num capítulo posterior do livro de Hebreus, no capítulo 12, quando nós estamos olhando para a carreira que está proposta, seguimos, melhor dizendo, a carreira que está proposta, olhando para o autor e o consumador da nossa fé, a saber, Jesus Cristo. Ou seja, concluindo, quando nós olhamos para Cristo, nós somos mais do que vencedor, porque aqueles da galeria da fé do versículo do capítulo 11, muitos morreram, uns pelas espadas, outros morreram apedrejados, outros foram queimados vivos, enfim. Mas onde eles estão agora? E onde estarei eu se pensar apenas na glória terrena, em possuir e alcançar? Para concluir, eu me lembro de uma palavra do sermão do Senhor Jesus, quando ele disse: porque no capítulo 6 do livro escrito por Mateus, por volta do versículo 25, por que andais tão solícitos com de comer ou de beber? Olhai as aves dos céus, elas não plantam, elas não colhem, no entanto, Deus as alimenta. Se Deus alimenta as aves que valem apenas uns centavos, muito mais não vos alimentará, homens de pequena fé. E quanto ao de comer, ou quanto ao de vestir, olhai os lírios do campo, eles não tecem, eles não fiam, mas no entanto, nem Salomão com toda a sua glória se vestiu como um deles. E se Deus assim embeleza os lírios do campo, que hoje existem e amanhã jamais perecerão, porque são efêmeros, volto à redundância, são passageiros, muito mais não vos vestirá, homens de pequena fé.
E no versículo, no finalzinho deste capítulo 6, versículo 33, ele diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as outras coisas vos serão acrescentadas. Nesse mundo nós teremos aflições. João, no capítulo 16, 33 diz isso: tenho dito isso para que em mim tenhais paz, mas tende bom ânimo, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. E com Cristo nós somos mais do que vencedores. Bendito seja o teu nome, como está escrito no capítulo 8 de Romanos, no versículo 28, visto que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram por ele chamados. E tudo que importa, eu volto à efemeridade, tudo nessa vida é passageiro, é efêmero, com perdão novamente da redundância, mas aquele que busca a Deus, quem nos separará deste amor? Será a fome, a nudez, o perigo, a espada? E continua Paulo dizendo, neste mesmo capítulo 8 no capítulo 8 do livro de Romanos, porque estou bem certo que nem perigo, nem espada, enfim, fome ou nudez, perigo ou espada, estou bem certo que nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem qualquer profundidade, nada neste mundo poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bendito seja o teu santo nome. Amém.